Olá pessoal, eu vim aqui hoje falar mais um pouquinho sobre como está sendo o meu processo com a ressonância harmônica. Eu já tinha feito uns 2 vídeos há alguns meses atrás, eu ainda não tinha nem pedido a minha ressonância e já estava contando como, já tinha feito um relato como foi o meu processo com o caminho das palestras. Mas agora eu já estou na segunda onda, né, da ressonância e já tenho assim alguma coisinha para contar. Bom, a minha primeira ressonância, eu pedi para ter limpeza, né? Eu queria me livrar daquelas crenças limitantes que eu ainda tinha. Então, eu não fiz nenhum pedido muito grande, eu só coloquei lá que eu queria me limpar de tudo aquilo que estava me travando de crescer. De tudo aquilo que ainda fazia com que eu não saísse do lugar. Mas, como eu disse, né, eu no caminho das palestras já estava tendo algumas catarses, eu já estava tendo alguns sentimentos, algumas sensações, algumas coisas que eu vi que já estava modificando dentro de mim. Então, na primeira ressonância, na primeira onda, eu não tive lá grandes mudanças em relação à catarse. Passados 3 meses, eu fiz o pedido da segunda onda. Na segunda onda, eu continuei com o meu pedido de limpeza, porque eu queria continuar, né, me limpando, porque são muitos anos de coisas que a gente vai acumulando dentro da gente, né, de crenças limitantes, religiosidade, todas essas coisas que ao longo da vida foram sendo implantadas na nossa mente. Então, eu continuei com a limpeza e pedi que eu queria ter o único pedido que eu fiz, excepcional, assim, além da limpeza, foi que eu queria ter uma conexão maior com o meu superior, né? Com a minha centelha divina, porque a gente quer começar a se alinhar para começar a ter mais resultados na vida. Mas como hoje a gente não precisa mais fazer aquele pedido extenso no questionário que o professor manda, né? Ele só pergunta como está a nossa evolução, né? No questionário. É só perguntado isso e a gente coloca a nossa evolução e no que a gente queria melhorar. Ele diz que o pedido a gente faz internamente pra gente, porque já é um caminho e as coisas vão acontecer da mesma forma. Então, na segunda onda, eu coloquei isso, que eu queria continuar a limpeza e queria essa conexão com o meu superior. Passado um mês, eu tava tranquila, eu não tinha tido tantas catarses, né, tantas coisas assim, pra mim tava tranquilo. Mas chegado perto do segundo mês, 1 mês e meio mais ou menos, perto do segundo mês, eu já comecei a ter alguns problemas, né, porque a ressonância, no meu ponto de vista, ela chega e limpa aquilo que você precisa, ela pega naquilo que você precisa trabalhar. E no meu caso, estava sendo o meu lado financeiro. Eu ainda tinha e tenho ainda, né? Porque, como eu disse, a limpeza é ao longo da vida. Eu ainda tinha muita crença limitante em relação a dinheiro, prosperidade, a vida financeira da gente, né? Porque ao longo da vida a gente vai aprendendo algumas coisas, vão colocando aquele monte de crença limitante na sua cabeça e você acaba acreditando em tudo aquilo e aquilo acaba fazendo parte da sua vida. Então, eu queria ainda continuar me limpando nisso. E foi onde me afetou mais, né? Eu passei um bom tempo sem emprego, nada dava certo. Eu não conseguia fazer uma entrevista de trabalho. Eu me cobrava, eu falava também não tenho nenhuma criatividade para fazer nada. Então, não sei o que eu vou fazer, porque a gente não consegue uma conexão maior com a espiritualidade se a gente não estiver bem financeiramente. Não precisa ser aquele bem totalmente na abundância. É óbvio que todo mundo quer estar voando financeiramente, né? Mas se você não estiver pelo menos estabilizado, tendo lá o seu dinheiro para pagar as suas contas, para não se preocupar com o mercado, para não se preocupar com as coisas do dia a dia. Isso também não faz você crescer, porque você não consegue pensar em outras coisas, né? Então, isso estava me pegando muito, porque eu, sinceramente, tenho apoio na minha casa, tenho pessoas que me ajudam, mas no meu lado eu não conseguia uma entrevista de emprego, nada. E eu ficava chateada com isso, falava, nossa, tô tentando evoluir, tô tentando crescer, tô tentando melhorar. Isso não acontece. Por que isso tá acontecendo comigo, né? Por que eu não consigo nenhuma entrevista, gente? E quando consegui uma entrevistazinha aqui ou lá, nada dava certo. Mas depois eu fui vendo que aquilo era pra me limpar, porque eu tava querendo aceitar, assim, tipo, qualquer coisa, sabe? Pra sair de onde eu tava, com medo de que alguma coisa ia faltar, sabe aquele medo da sobrevivência que a gente tem? Então, a espiritualidade pega a gente, né? Fala, vamos ver se você quer a mesma mudança, né? Vamos ver se você quer mudar ou se você quer continuar da mesma forma que você tá. Então, nós vamos mexer onde dói. Porque a ressonância é assim, ela vai pegar onde você precisa mudar. Se você não quer mudar, você não peça ressonância, porque é lá que ela vai trabalhar. Então, algumas pessoas têm mais facilidade e não tem tantas catarses. Outras pessoas não têm tantas facilidades com mudanças, porque mudar dói. É difícil a gente mudar nossas crenças, é difícil a gente mexer naquilo que ficou parado por muito tempo.
Então, se você não está disposto a fazer isso, você não peça a ressonância, porque ela vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Eu fiquei nesse sentimento e sempre me perguntando o que eu estava fazendo de errado, o que estava acontecendo, por que eu não estava conseguindo progredir. E eu fui entendendo que aquilo era necessário para mim, sabe, naquele momento. Que eu precisava ter um pouco mais de fé, vamos dizer assim, né? No meu eu superior, eu não tinha pedido uma conexão maior com ela. Então eu precisava que aquele era o momento de eu estudar, aquele era o momento de eu aprender, não estava faltando nada na minha casa. Porque, sinceramente, se eu estivesse trabalhando com o meu tempo totalmente ocupado com o trabalho, eu não teria aprendido metade das coisas que eu passei nesses meses aprendendo, estudando. Então, eu peguei aquele tempo que eu tinha e falei, ó, já que eu não consigo um emprego, não vou trabalhar, eu vou estudar. Eu estudava o professor, eu estudava algumas outras coisas que apareciam, comprei alguns livros e assim foi. Então, a gente começa a entender que as coisas vão vir da forma que precisa ser trabalhado. Não é da forma que a gente quer, porque se fosse da forma como a gente quer, a gente continuava do jeito que estava, né? Não precisava da ressonância, não precisava do professor, então continuava do jeito que estava. Mas a segunda ressonância, para mim, já foi um pouco mais dolorosa do que a primeira, né? Porque a primeira eu passei bem, como eu disse, já tinha tido algumas coisas ali, né? Só com as palestras, tudo. E na segunda eu já comecei a ter mais essas sensações de desespero, porque eu tava com medo de ficar sem dinheiro. Eu chorava muito, eu me sentia mais, não digo triste, mas com uma sensação muito estranha no peito, sabe? Como se eu tivesse um pouco mais oprimida, umas sensações muito estranhas que apareciam de repente. E no outro dia eu já estava melhor. Alguns dias eu estava muito alegre, com amor pela vida, pelas árvores, por tudo. Olhava para as pessoas, entendia que cada um tem seu tempo, tava aquela mil maravilha. No outro dia eu já me levantava com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, que eu tô com um vazio no peito, uma sensação muito estranha assim que me fazia chorar, me fazia questionar algumas coisas, né? Também tive assim algumas coisas que faziam, alguns momentos que faziam eu voltar no passado. Acredito que era para limpar algumas coisas que ficaram lá na minha infância, porque a gente acha que quando a gente cresce a gente esquece tudo. Ah, eu já superei isso, eu já superei tal situação, mas não é verdade, né? Então eu comecei a ter essa sensação de voltar ao passado e me lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha infância em relação ao dinheiro e que aquilo ainda pegava muito em mim, estava muito ainda guardado dentro de mim e eu achava que não, né? Então eu tinha esses dias que eu ia pra dentro, assim, e tinha essa sensação de que alguma coisa aconteceu lá no meu passado e que eu precisava voltar e curar aquilo, né? Ou entender o porquê aquilo tinha acontecido. Então, assim, a minha primeira ressonância foi muito tranquila. A segunda já pegou um pouco. Eu ainda tô no processo da segunda, né? O mês que vem, em dezembro, nós estamos em novembro. Em dezembro eu já posso pedir a terceira. A segunda tem sido um pouquinho mais difícil do que a primeira. Mas nada do que a gente não possa mudar, né? Porque a espiritualidade vai trabalhar naquilo que você precisa e ela sabe até que ponto você pode ir e onde você tem que trabalhar, o que você tem que limpar. Então, se tá acontecendo é porque você pode fazer isso. Nada vai acontecer se a gente não tiver capacidade de lidar com isso. A gente tem capacidade de lidar com qualquer desafio que aparecer. Porque, como eu disse, foram anos e anos e anos você aprendendo um monte de crença limitante de pessoas que até queriam o seu bem, querem o seu bem, mas também não tinham o entendimento, né? Para ensinar você de outra forma. Você acaba adquirindo cargas também que não são suas. E a ressonância vai limpando isso automaticamente. Só que, assim, se a gente não está preparado para a mudança, é melhor não pedir. Porque ela vai mexer, ela vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Quer você queira ou não. Se você não aceitar, você para de fazer a ressonância e continua na sua vida que tá tudo tranquilo. Não existe certo e errado. Existe aquilo que você está preparado para fazer no momento. Mas então é isso. A minha primeira foi muito tranquila. A segunda já tive um pouquinho mais de alguns desafios. Estamos caminhando aí, né? Agora vamos rumo ao próximo, mais um passo para mais uma ressonância. Ainda tô pensando aqui no que eu preciso trabalhar na minha terceira ressonância. E sobre minha conexão espiritual, que eu pedi, né? Eu realmente pedi que eu queria me conectar com a minha espiritualidade. E eu tô vendo alguns movimentos, né? Ainda são lentos, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro como a gente quer. Mas já tive alguns sonhos, já tive umas 2 projeções astrais. Algumas respostas estão aparecendo, um pouquinho, mas estão. É um passo de cada vez e a gente continua a caminhar, né? E acredito que tudo coopera para aquele que está fazendo o que é bom, né? As coisas vão aparecendo e no final tudo se ajeita. Mas é isso, você que está aí, que também está num processo difícil,
desse momento de ressonância, que você tá tendo catarses muito severas. Tenha paciência, porque isso passa, né? Como eu disse, as coisas acontecem porque a espiritualidade sabe que é aquilo que a gente tem que trabalhar. E se está acontecendo, porque você é capaz de passar por isso. E o que a gente não entende hoje, a gente entende amanhã a nossa mente clarifica mais um pouco e as coisas vão andando, vão caminhando. Não desistam, continuem, porque o caminhar do autoconhecimento é sempre, né? Ele não para nunca, então a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando. Eu ainda volto a algumas palestras lá do professor, continuo vendo, continuo assistindo. Já conheci outras pessoas que também ensinam sobre espiritualidade, já comprei alguns livros que vão aparecendo, assim, sabe? A espiritualidade vai colocando para você o que você tem que aprender naquele momento. Então, automaticamente as coisas vão aparecendo. Você vê uma pessoa falando de um livro, ou você aparece um vídeo, ou do nada você se interessa por um escrito. E assim, as coisas vão acontecendo. Tem só que confiar. Porque se for mesmo por nós, a gente para e não, tá tudo errado, não é assim que eu quero ficar quietinha onde eu tava e pronto. Mas quem tá mesmo a fim de crescer e de evoluir e de se redescobrir e de melhorar a sua vida, tem que dar espaço, né? Tem que dar espaço e confiar que as coisas caminham do jeito que tem que ser. Então é isso, espero ter ajudado alguém. Se eu tiver mais alguma coisinha pra contar, eu venho aqui e gravo outro vídeo. Até mais!